Olá a todos, espero que todos estejam bem e seguros, protegidos, no conforto das casas de vocês. Bom, vamos lá para mais um vídeo de comentários gerais e de dúvidas incorporadas. Então, não dê like, vamos comentar lá no Google Classroom, lembrar que essa aqui é uma ferramenta que a gente está usando por compatibilidade nos diferentes dispositivos e que o PDF é um resumo muito bem resumido do tema em questão. Aqui a gente continua estudando o ensemble canônico, essa é a continuação 1, e que é recomendado o estudo, né, das referências que estão apresentadas aqui, o livro do Casquilho, que é o que a gente está seguindo as equações e tudo na íntegra, vamos dizer, mas também dos livros do Reif, do Hill, do Salinas, do Pátria, do Greiner e tantos outros bons livros que já foram recomendados ao longo da disciplina. Então hoje, como eu falei, a gente trata o ensemble canônico, essa é a continuação 1, e vale lembrar que o ensemble canônico é formado, né, pelas condições de temperatura constante, volume constante, número de partículas constantes, ou seja, esses são os vínculos que a gente está impondo no nosso sistema. E para esse ensemble, a gente tem que a probabilidade de encontrar, né, o sistema em equilíbrio, né, lembrar que a gente só trata das condições no equilíbrio, esse é um curso, é uma disciplina de física e estatística no equilíbrio, tá? Com um reservatório térmico, a temperatura T que esteja num estado R só dependerá, então, da temperatura e da energia E de R do estado, que é o que está apresentado na equação 1 e como a gente define a distribuição canônica. Aqui é bom mencionar que por vezes acaba sendo mais conveniente a gente fazer uma soma das energias ao invés de somar os microestados. Mas vai depender do problema que a gente está tratando, então vai caber a gente a esse discernimento, né? E isso vai ficar um pouco mais claro na parte onde a gente estiver trabalhando com problemas na prática e nas atividades. Vale salientar também que alguns autores fazem uma diferenciação, né, para o microestado, coloca epsilon de R e as energias E de R maiúsculo, esse E, né? Então vai depender sempre da literatura que você está seguindo, e aqui eu estou usando a convenção do livro do Casquilho para que a gente não tenha confusões, a fim de manter tudo consistente com o livro, que é o livro de base da disciplina. Então, nessas condições, a nossa probabilidade ela vai ser dada, né, pelo peso estatístico multiplicando o peso de Boltzmann pela função de partição. E aqui a gente pode entender, né, que o que a gente está fazendo é contando, né, várias vezes, já que a degenerescência vai medir o número de sistemas ou de partículas naquela dada energia. De novo, vale interpretar o sistema que a gente interpretar adequadamente o sistema que a gente está estudando. E vale lembrar também, né, que uma vez que a gente está convenientemente escrevendo dessa forma, que a gente precisa fazer o mesmo para a função de partição, que é como está apresentado aqui na equação 3, com a soma de todos os estados aqui. Ok? É oriundo da condição de normalização, como já comentamos no vídeo anterior. Também foi comentado há algum tempo que é possível em alguns sistemas a gente ter que trabalhar com a forma contínua, ou seja, nem sempre com a forma discreta. Então, é possível a gente escrever a função de partição canônica na forma integral
empregando para isso uma função densidade de estados. Então, aqui na equação 4, a gente vê a equivalência entre a apresentação da soma sobre espaços, sobre níveis discretos, né? E aqui na formulação integral, a soma, de certa forma, né? A soma contínua nos estados contínuos, que é o que é dado pelo integral. E aqui lembrar, né, que a gente vai somar sobre o intervalo, né, de estados de interesse. Então, o número de estados compreendidos no intervalo de energia E mais DE. Então, a relação correspondente de probabilidade no contínuo vai ser dado pela expressão 5, né, P de EDE, igual a densidade de estados vezes o exponencial de menos beta e DE dividido pela função de partição. E nesse caso, né, como a gente tem aqui uma densidade de estados, o meu P de E ele vai representar uma densidade de probabilidades, ou seja, a gente vai ter que integrar aqui dentro do intervalo de interesse para obter os valores de interesse. Bom, mas como que a gente procede com essa escolha entre a forma discreta ou a forma contínua? Bom, a gente faz isso pela comparação entre a separação de dois estados consecutivos e a energia térmica, ou seja, a comparação entre ΔE e KBT. Só para fazer um comentáriozinho breve aqui, que pode ser ilustrativo, né? Quando a gente está trabalhando com temperaturas muito baixas, né? A gente acaba tendo vamos dizer assim, evidenciado, né, os efeitos quânticos. A gente tem uma translação, vamos dizer assim, nosso movimento de translação, né, que vai estar relacionado aqui com a energia cinética, translação, vibração e tudo mais, passa a ser pequeno. Então, os níveis de energia acabam sendo mais representativos e por isso a gente faz uma escolha pelo discreto. Se a gente tiver em alta temperatura, aí nesse caso a gente tem vários movimentos de translação, vibração envolvidos, né? E essa diferença entre os níveis, ela começa a se comportar de uma maneira mais contínua. Bom, exemplos que eu gosto, né, de mencionar é o seguinte, né? A gente pode comparar, então, por exemplo, a aqueles relógios de parede, né? Onde um relógio de parede a gente tem, né, o ponteiro do segundo se movendo discretamente. Então a gente vê ele mexendo como se estivesse se deslocando, né, um determinado ângulo a cada vez. Então, de uma maneira bastante discreta, né, da variação do segundo. E a gente tem aqueles relógios que tem o ponteiro do segundo que faz um movimento bem pequenininho, né, em frações do segundo aqui, de maneira que a gente começa a enxergar como se fosse um movimento contínuo. No fundo, se a gente fizer uma gravação ali e colocar em quadros bem lentos, a gente vai ver que são pequenos deslocamentos, né? Mas que dá a impressão de que a gente está se movendo no contínuo. Para quem não gosta dessa, vamos dizer assim, dessa forma de apresentar, né, de exemplificar, seria uma outra comparação em relação ainda usando deslocamentos, né, para ficar fácil a visualização. Seria como você colocar uma pessoa para andar por um quarteirão, né,
e marcar somente onde ele bate com o pé direito, né? Então vai ter um certo espaçamento que pode-se, né, fazer uma relação com, com, com o discreto. E numa segunda condição, vamos dizer que a gente tira esse andador e coloca nesse lugar uma formiguinha, né? Então, a hora que a gente começa a olhar para a formiguinha andando, começa a observar ela, os passinhos são tão pequenos que parece que ela está fazendo um movimento contínuo. Então, sei que são exemplos bobos, ingênuos e tudo mais, mas que deve nos permitir avaliar, vamos dizer assim, essa questão da escolha do discreto, do uso do discreto e do contínuo, a fim de que a gente possa ter alguma associação, alguma coisa assim que nos valha. Um outro caminho, né, que pode ser feito é empregar a definição de probabilidade, né, para essa condição, né, da energia do estado seguinte com o estado atual, né? Então, o que a gente está tendo aqui, né, nada mais é que o P de R mais 1, né, exponencial de menos beta E de R mais 1 dividido pelo exponencial de menos beta do E de R, né, pela propriedade do exponencial, né? Aqui a gente pode unir a base, colocar o beta em evidência, né? E então vou fazer esse menos esse cara aqui, chegando no ΔE, como está definido aqui na expressão 6. E aí a ideia é a seguinte: se a gente tiver valores grandes, né, ou seja, maiores que KBT, ou seja, valores grandes aqui, faz com que esse exponencial se aproxime de zero, né? Então a relação entre as probabilidades é próxima de zero, e aí acaba sendo empregado a forma discreta. Empregado não, seja, acaba sendo desejável, né? Ou seja, isso acontece porque o meu ΔE ele é maior que o meu KBT. Ou seja, eu evidencio, né, aquele exemplo, né, que eu falei para vocês da condição de baixa temperatura, por exemplo. Vamos considerar a situação contrária, né? Se o meu ΔE for muito menor que KT, ou seja, valores relativamente pequenos, né, esse grande e pequenos é sempre relativo, significa que os meus estados estão muito próximos, né? Enquanto aqui na primeira condição eu tinha estados que estavam muito distantes, aqui eu tenho estados que são muito próximos. Então, o valor do exponencial ele vai se aproximar de 1 e acaba sendo desejável o emprego da forma contínua. Okay? Na referência 1, né, o livro do Casquilho, tem alguns exemplos numéricos que vão permitir, se ainda não entendeu, entender melhor essa ideia de quando usa uma forma, quando usa outra. Mas é sempre a comparação com KT, né? Se esse ΔE é muito menor, forma contínua, a gente está com a formiguinha. Se o meu ΔE é muito maior, forma discreta, porque a gente está com o caminhante. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação do ΔE com distância, uma associação que às vezes funciona. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, o valor médio e variância, esse foi um tema que a gente já acabou explorando. Aqui a gente definiu, né, a média para uma variável aleatória, nesse caso a gente está usando a energia, né?
Então a energia média vai ser o somatório dos estados, da probabilidade daquele determinado estado pela energia do estado. E quando vocês pegam o livro logo de cara joga essa expressão aqui, e logo de cara já joga que é igual a menos a derivada de ln da função de posição em relação a beta para v e n constante. Muitos me perguntaram, nossa, mas da onde vem essa definição, né? Bom, na verdade, essa é uma constatação. Se a gente pegar e abrir as continhas, né, substituir no valor de P de R o que a gente tinha como P de R, né, aqui é melhor usar esse aqui. O primeiro, a gente está usando lá. Esse aqui, pouco importa, a gente está usando a expressão. Então aqui a gente vai ter 1 sobre a função de espartição, exponencial de beta, epsilon de R vezes ER, né? E assim a gente já pode constatar, né, que esse valor aqui é a mesma coisa que essa definição aqui, onde eu apresento aqui, e a gente verifica a igualdade, né, das expressões aqui com esse, exceto pelo sinal trocado, e por isso que é apresentado com o sinal trocado na equação 9. Então, de maneira similar aqui, né, por constatação, né, a gente pode obter a relação da variância da energia, está expresso aqui na equação 11. Identificar ainda a relação que envolve a capacidade calorífica, né? Lembrando que a variância é sempre positiva, né? Então, a capacidade calorífica a volume constante, né? Porque a gente não está variando o volume aqui no ensemble canônico, ela vai ser maior ou igual a zero. E uma das medidas que é muito interessante, né? Aqui tudo que a gente viu lá na introdução à prática experimental, né? Média, tudo mais, tal. E uma das coisas que a gente vê lá é a flutuação relativa, né, da energia. Então, aqui o que acaba sendo bastante interessante, né, aqui é o desvio da energia pela energia média. Vai dar para a gente a flutuação relativa da energia, né? Mas vamos lembrar que a gente está trabalhando com K é uma constante e a gente está trabalhando com temperatura constante no nosso sistema. Então, no fundo, isso aqui é uma constante, né? Então, eu posso dizer que é proporcional à raiz da capacidade calorífica a volume constante, né? Lembrando que esse quadrado aqui, por isso que aparece a raiz aqui. E que essa relação ela é proporcional à raiz de n sobre n. Opa, professor, mas por que você pode dizer? Porque cada partícula carrega uma quantidade de energia, né? Então, a gente pode entender que a energia ela é proporcional ao número de partículas que o meu sistema carrega. Em especial aqui, enfatizar que a gente está usando o ensemble canônico, né? Então lá na frente a gente vai conseguir ver que isso vai seguir uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, a gente vai poder escrever aqui que vai ser proporcional à raiz de n sobre n, que ao simplificar aqui, né? Aqui o que a gente fez foi simplesmente dividir numerador e denominador por a raiz de n, né, acaba chegando na equação 13, que a flutuação relativa da energia é 1 sobre raiz de n. Aí eu vou lá e coloco, nossa, esse resultado é interessantíssimo. Por que que é interessantíssimo? Porque ele mostra para a gente, de uma maneira muito elegante, o quão precisa é a física estatística, ou seja, trocando em miúdos aqui,
eu posso dizer que ela é mais precisa que a própria termodinâmica, né? Porque a termodinâmica está sujeito às flutuações do aparato que você faz a medida. Então, por exemplo, quando você vai lá e coloca um termômetro no seu sistema, ou você está perturbando o seu sistema. É isso que eu estou entendendo como variações. E aqui a gente está com uma flutuação, né? Vamos dizer assim, de 1 sobre raiz de n. Ah, e quanto vale esse n, né? Para ser tão bom? Esse n é da ordem de 6 vezes 10 a 23, né? Do número de Avogadro. Então, por isso que é um resultado super interessante, porque mostra a precisão da física estatística e melhor, né? O pessoal fala, ah, mas as aproximações e tudo mais, tal. Não, a física estatística é muito precisa. Então, aqui mostra, né, que o E relativo ao tomar o valor termodinâmico U da energia com o valor médio E calculado pela física estatística é desprezível para sistemas macroscópicos. Ok. Então, o último ponto aqui que eu falei que a ideia era não ser repetitivo, toda essa parte aqui da conexão com a termodinâmica, ela já foi feita no material 12, né? Material intitulado como aula 12. E aqui a gente segue exatamente o mesmo procedimento, né? Pegar o E médio, escrever o E médio, fazer a derivada, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tomar cada termo da expressão. Ou seja, a fim de eu não ser repetitivo, eu vou pular, né? Porque já está comentado, né? Com as contas e tudo, com as mesmas conclusões, as mesmas considerações aqui. Eu não vou comentar, mas eu fico à disposição, né, porque a gente chega exatamente na relação com a termodinâmica que já foi obtida previamente, né, um termo relacionado ao trabalho, outro termo aqui relacionado à entropia, né? E acho que a última coisa que poderiam me perguntar é o seguinte: ah, professor, mas por que então, se é a mesma coisa, você acabou colocando isso nesse material 12 e tudo mais? É simplesmente para que o material siga consistente, ok? Então, pode ser que o aluno naquele momento falou, olha, esse negócio de método do termo máximo, tudo mais, é muito avançado para mim e tal, então eu vou seguir com as ideias do livro do Casquilho e isso aí daria condições para que ainda assim o aluno, vamos dizer assim, pulasse ou não visse aquela parte lá com tantos detalhes e depois pudesse rever aqui nessa parte onde a gente está tratando o ensemble canônico a partir da abordagem de sistema isolado. Então, os comentários que eu tinha eram esses. Eu não quero deixar o vídeo longo, tanto para não consumir tempo como para não consumir banda ao assistir, baixar esses vídeos. Então, eu fico por aqui à disposição para dúvidas e até o próximo vídeo.